Forma-se agora a Rede Brasileira de Combate ao Câncer. Uma ação permanente. Sociedade Brasileira de Cancerologia e Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos para a nossa segunda aula do curso de capacitação terceiro setor. Eu sou a Tininha, representando a UNACAM e a FEMAMA, e hoje nós temos a presença da doutora Ana Carolina Barros Pinheiro Carenho, membro da comissão do terceiro setor da OAB, Central de da OAB de Santo Amaro. Santo Amaro. E a dona Silvia Bertossini, do IDES, que veio hoje nos prestigiar, nos ajudar também. O nosso programa é interativo, vocês não esqueçam, participem por telefone 0800 888 1212 ou através do e-mail pergunta@conexãomedica.com.br. O nosso evento vocês receberão o certificado de participação, não esqueçam de assinar a lista e o código é 1787. Tudo bem? Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Silvia, como é que está? Tudo bem? Bem, obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente vai trazer um pouquinho dos aspectos jurídicos do terceiro setor para aqueles que têm interesse em atuar no terceiro setor e de uma forma regulamentada. Eu trouxe aqui alguns slides, alguns materiais para que também quem possa ver também possa estar acompanhando de uma forma bem conceitual, para que quem leia não tenha só o conceito e sim todas as explicações. Eu vou começar então em relação ao conceito dos três setores que nós temos e os três setores que muitas vezes se interlaçam, né? Então nós temos aqui o primeiro setor, que é o setor público, que corresponde ao Estado. O segundo setor é a iniciativa privada, ou o mercado, aquele que visa lucros, né? O terceiro setor é esse que a gente vai estar abrangendo agora, corresponde às associações e fundações, com preocupações e práticas sociais sem fins econômicos. Quando eu coloco aqui sem fins econômicos, eu estou colocando de uma forma bem civilista, vamos dizer assim, de acordo com o Código Civil, tendo em vista que antes da reforma do Código Civil a gente colocava sem fins lucrativos, né? Mas muitas vezes, tratando do aspecto jurídico, nós temos que mencionar como sem fins econômicos. Aqui o que vai caracterizar cada setor de uma forma mais clara, em relação financeiramente falando, é que o primeiro setor tem dinheiro público para fins públicos. Segundo setor, o dinheiro privado para fins privados. E o terceiro setor, dinheiro público e privados para fins públicos. Ou seja, em linhas gerais, o terceiro setor é o espaço ocupado especialmente pelo conjunto das entidades privadas sem fins econômicos que realizam atividades complementares às públicas. E aqui eu faço um adendo, porque muitas vezes não são nem complementares, e sim as próprias atividades que o setor público deveria desempenhar, visando contribuir para a sociedade na solução de problemas sociais e com prol ao bem comum, que é o foco que a gente mais coloca em relação ao terceiro setor. Nós traçamos aqui um panorama histórico para que vocês tenham uma ideia de como iniciou o terceiro setor, porque a nomenclatura terceiro setor ela é muito moderna, né? Porque o terceiro setor, propriamente dito, ele surgiu através de filantropia. A gente tem aqui que o primeiro estágio, pela própria igreja, os valores cristãos, os serviços sociais e assistencialistas, já desde a antiguidade, muito antes de se falar em terceiro setor. A segunda fase da história, a segunda fase da participação também de regulamentação,
tem início na década de 30, na época getulista, né? Corresponde ao período em que o assistencialismo é predominante na estratégia política do governo. A gente recorda sobre a instituição da consolidação das leis trabalhistas, então o foco populacional e assistencial da política getulista, né? Então foi essa segunda etapa, onde o Estado e a Igreja dividiam as responsabilidades sociais também. A terceira etapa, a década de 70, instituições de caráter filantrópico se uniam aos movimentos sociais da época, surgindo as organizações não governamentais, colocando dessa forma. A quarta etapa, nós temos a promulgação da Constituição de 88, que definiu o conceito de cidadania e traçou a elaboração de políticas sociais. A Constituição de 88, ela é conhecida como a Constituição Cidadã, porque através dela é que foram traçados os direitos e garantias fundamentais, o aspecto também de associações, o aspecto também social. Então, através dela que foi trazido essas informações. Atualmente, o ordenamento jurídico relativo ao terceiro setor baseia-se na dita Constituição Federal e no Código Civil em vigor, seguido de várias outras regulamentações que vão traçar sobre focos específicos do terceiro setor, tais como o trabalho voluntário, como a senhora estava falando há pouco, e a lei que estabelece os termos para a qualificação das organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, que a gente fala, né? Bom, para quem está acompanhando, espero que esteja sendo mais clara possível, né? E qualquer dúvida também pode entrar em contato e a gente vai dissolvendo. As entidades do terceiro setor, juridicamente, elas só têm duas formas de constituição. Quando nós vamos falar sobre um estatuto social, ou o estatuto vai tratar de uma associação ou de uma fundação. As denominações adversas de instituto, nós temos aqui alguns exemplos, entidade filantrópica, todos esses termos nada mais são do que associações. Ou então, toda vez que vocês forem tratar sobre terceiro setor, ou vocês gostariam de estar formalizando, regulamentando uma organização, ou ela vai ser uma associação ou uma fundação de acordo com os seus aspectos de criação. Bom, vamos lá. Por vezes, os textos legais específicos são citados em institutos de educação e pesquisa ou institutos de saúde, mas não se determinam sua forma legal. É exatamente esse aspecto que eu estava tratando agora. Então, entidades, institutos são associações ou fundações. Bom, eu trouxe aqui a diferenciação para vocês, para que vocês tenham uma clara ideia de qual organização vocês têm interesse em fundar ou participar, qual que é o fim dela e aquilo que ela se destina. Então, nós temos aqui a associação. A associação é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, que se forma pela reunião de pessoas. Então, essa parte é importante da associação, porque é pela reunião de pessoas em prol de um objetivo comum, sem interesse de dividir resultados financeiros. É uma característica do terceiro setor. As rendas provenientes de sua atividade devem ser destinadas à finalidade descrita em seu estatuto. Então, a partir do momento que você desvia a finalidade, você está indo contra o seu estatuto e também pode cair em algumas sanções pelo poder público. Já a fundação, que é onde vai ter a maior diferenciação, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, porém que se forma a partir da existência de um patrimônio destacado. Pode ser pelo instituidor ou pode ser por escritura pública ou testamento. Quando a gente fala aqui escritura pública ou testamento, escritura pública nós estamos falando de um ato de uma pessoa em vida, né? Um ato de estar fornecendo um patrimônio. E aqui quando a gente fala em testamento é quando a pessoa falece e deixa aquele testamento justamente para uma fundação. Para servir a um objetivo, voltado às causas de interesse público. Nós temos, para quem gosta de direito também e quem se interessa pelo assunto, a fundamentação legal dessa diferenciação e aonde essa diferenciação é trazida. No Código Civil, nos artigos, para quem quer entender sobre associação, artigos 53 a 61 e de fundações 62 a 69. Demais aspectos também estão aí com clareza, quem quiser tirar a dúvida.
Bom, eu trouxe esse quadro comparativo para que vocês possam, de uma forma analítica, basear-se quais são as diferenças e entender realmente que no terceiro setor só existem essas duas instituições jurídicas. Não significa que um instituto não possa ser denominado de instituto, mas a sua qualificação no Estatuto Social vai ser associação. Tá? E esse quadro comparativo eu acredito que esteja com clareza à medida que você lê e verifica que a maior diferenciação entre associação e fundação é realmente a sua constituição. Então, a associação ela é constituída por pessoas, como falei há pouco, fundação constituída por patrimônio. A associação pode ou não ter um patrimônio, mas essa é a condição para a criação da fundação. A finalidade da associação é definida pelos próprios associados, é pelo grupo de pessoas que se reúnem e identificam um problema na sua comunidade, identificam um problema na sua região, na sua cidade e querem, através do seu trabalho, desenvolver uma atividade não lucrativa ou não sem fins econômicos. Já a finalidade da fundação ela tem que ser determinada como diz a lei. Então, ela deve ser religiosa, moral, cultural ou de assistência definida pelo instituidor. Então, dá para ter uma ideia melhor, a gente vai até descer um pouquinho mais aqui nos aspectos, que a diferença grande é na sua criação e das diferenciações maiores que eu gostaria de colocar é que o Ministério Público ele trabalha como agente fiscalizador. Então, acho que para poder ficar mais claro, o Ministério Público vai participar da sua criação, vai participar dos atos deliberativos, o Ministério Público é o que vai estar acompanhando todos os atos da fundação. Já nas organizações que são instituídas via associação, não, elas são regulamentadas e elas têm que prestar contas. Claro que tem que prestar contas, mas é o Ministério da Justiça. Pronto. Aí aqui eu também trouxe uma forma analítica para poder ficar mais claro. Bom, eu acho que seria interessante também, para quem tem o interesse em fundar uma organização, em entender melhor das organizações, é entender sobre títulos, certificados e qualificações. Quando a gente fala numa OCIP, ou quando a gente fala numa utilidade pública, nós estamos falando dos títulos que uma associação ou uma fundação contém. Eles pleitearam e obtiveram esses títulos. Aqui, nós temos algumas expressões referem-se a títulos e qualificações conferidos pelo poder público às associações e fundações. Cada título possui uma legislação específica que deverá ser cumprida pela entidade interessada em obtê-lo, ressalvando-se que nem todos os títulos são cumulativos, tarefa para a qual a gente recomenda a assessoria de um advogado. Eu acho que nesse item é importante mencionar que a OAB possui a Comissão do Terceiro Setor, onde pode também fornecer maiores informações, pode também ser um pouco mais clara em relação aos outros títulos estaduais e municipais, certificados estaduais e municipais. E a importância do título para uma organização é crucial. Quando a organização obtém um título, ela diz para o poder público e para o segundo setor que ela tem credibilidade, que ela conseguiu cumprir uma série de regulamentações, muitas vezes muito específicas e que elas conseguiram cumprir e por isso elas possuem capacidade para poder realizar suas atividades. Aqui eu destaquei os benefícios e consequências dos títulos, quais sejam: diferenciar as entidades que os possuem, inserindo-as num regime jurídico específico, aqui porque todos os títulos, como tem a legislação específica de cada título, você obedece ao Código Civil, à Constituição e também à legislação daquele título que você almeja. Segundo, demonstrar à sociedade que a entidade possui credibilidade, facilitar a captação de investimentos privados e a obtenção de financiamentos. Aqui, quando a gente fala em facilitação de captação, muitas vezes, quando a entidade tem necessidade de recursos privados, elas vão até as empresas e falam: olha, nós temos a ideia de fazer um projeto e nós precisamos de patrocínio. E muitas vezes o patrocínio fica vinculado à existência de um título para comprovar sua credibilidade e sua participação.
A facilitar os acessos a benefícios fiscais, possibilitar o acesso a recursos públicos, assim como celebração de convênios e parcerias com o poder público. Então, muitas vezes, para você firmar um termo de parceria, que é um instrumento jurídico que nós utilizamos para vincular a atuação das organizações junto ao poder público, o termo de parceria ele é vinculado mediante a apresentação do título, por exemplo, de utilidade pública federal, e muitas vezes as organizações que não possuem essa característica não conseguem firmar termos com o poder público. Possibilitar a utilização de incentivos fiscais pelos doadores, o que muitas vezes interessa, principalmente para empresas, o que ela vai ganhar, qual é o incentivo que ela vai ter em ajudar a sua organização, o que ela vai receber em troca. Bom, eu acho que a gente podia até colocar aqui uma discussão em relação às organizações que cada um de vocês pertencem, no sentido de a dificuldade, acho que muitas vezes aquilo que a Silvia sente no dia a dia, de obter essa participação do segundo setor, né, das empresas, e como é importante você manter o título de OCIP, no caso do IDS. Hoje em dia, na realidade, a empresa ela não quer mais só de saber de doar, ela quer saber de fazer essa doação, de como esse dinheiro está sendo utilizado e realmente se sua organização ela tem credibilidade para receber aquele recurso. E lá na ponta, ela não quer doar, ela quer saber como esse dinheiro chegou lá na ponta e como ele está sendo utilizado. Então, a gente saiu daquela questão, daquele mero doador do passado. Para isso, a gente tem realmente que ter todos os títulos e certificados na mais perfeita ordem. As empresas que querem doar o recurso, elas sempre atrelam isso à credibilidade da organização e sempre elas questionam sobre os títulos. Então, é um ponto fundamental para você estar recebendo esse recurso e para a empresa também, algumas delas terem dedução de incentivos fiscais se você possui alguns desses títulos. No caso do IDS, que é uma organização da sociedade, ou é uma OCIP, a gente sempre procura ter esses títulos todos, sim, atualizados. Uhum. Até porque também as OCIPs têm que prestar contas. E essa prestação de contas não é somente para o órgão público. Quando você recebe uma doação, muitas vezes o doador quer saber para qual fim que foi destinado. Então, essa transparência que eu vejo muitas vezes no IDS é necessária em todas as organizações. É a fiscalização. O OCIP, qualquer pessoa pode fiscalizar, não só o governo, não só ou não. Não, quem pode fiscalizar a OCIP, na verdade, é quem doa, é a pessoa que vai estar verificando se o dinheiro que ela doou teve o fim que foi destinado. Então, para o projeto que ela destinou. E quem vai cuidar da prestação de contas, de todo o desenvolvimento contábil, e quem vai verificar se está batendo as informações é o Ministério da Justiça, através da prestação de contas que é enviada para o Ministério da Justiça. Sim. Tá? O que diferencia de um caso de uma fundação, por exemplo, que tem o curador de fundações, que é um promotor de justiça, o tempo todo participando das reuniões, querendo saber o que aconteceu, o que vai ser feito. Então, ele é como se fosse um membro da sua fundação. Né? Bom, eu separei aqui para conhecimento alguns títulos e certificados federais. Eu vou destacar aqui a importância da Utilidade Pública Federal e da OCIP. O certificado de entidade beneficente de assistência social e organização social, elas, pela própria qualificação que a gente vai ver a seguir, não são muito indicados, até porque só depende de o certificado é um registro simples, e a organização social, ela obedece critérios que o poder público entende por bem. Então, muitas vezes, você não entende nem qual é o critério do poder público em relação à OS. Bom, a gente, quando fala em utilidade pública, a gente tem que também lembrar do momento histórico, né? A gente vê que a Lei 91 de 1935, o Decreto 50.517 de 61 e o Decreto 3.415 de 2000. Pela própria história aqui, à época, a necessidade era, ou até a ideia, era de fundações serem criadas. Não existia muito essa possibilidade de OCIPs que a gente vê hoje, não existia nenhuma possibilidade, até porque eu vou chegar no marco legal daqui a pouco, que é realmente a Lei 9.790.
E então, por causa daquele período, muitas fundações foram originadas nessa época, nessa lei, e por causa disso também muitas fundações possuem o título de utilidade pública. Então, esse título ele é fornecido pelo Ministério da Justiça, a entidade que desenvolve atividades úteis ao público, de relevante valor social, que realiza o bem em prol da coletividade. São todos termos que a gente pegou na própria lei. Segundo a legislação, para obter o título, a entidade deve possuir como finalidade promoção de educação ou exercer atividades de pesquisas científicas, de cultura, artísticas ou filantrópicas. Então, apesar de ser abrangente, a gente não vê nessa lei meio ambiente, né? Apesar de ser abrangente, a gente não vê algumas atividades fim que eles poderiam estar desempenhando. As vantagens aqui, quando a gente trata de obtenção de título, a gente tem que falar de algumas vantagens. Ele propicia isenção fiscal, junto ao INSS, e também propicia a obtenção de outros títulos, né, junto ao Poder Estadual, junto ao município. Importante frisar que cada organização ela não busca só o certificado federal, ela vai buscar o certificado federal, estadual e municipal. Bom, aqui é o CEAS, a gente diz que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. A importância dele é muito relativa, então a gente está mencionando aqui mais a título de informação, mas não como uma indicação de formação da sua associação. Bom, a fundamentação legal é realmente na Constituição Federal, da Lei da Organização da Saúde da Seguridade Social e do Plano do Custeio, que é a Lei 8.212 de 91, Lei Orgânica da Assistência Social, o dito LOAS, quem é da área do terceiro setor conhece muito, e o Decreto 2.536 de 98, que é uma resolução do CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social. Bom, esse certificado ele é outorgado pelo Conselho Nacional da Assistência Social, que ele é um órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social, o combate à fome. Então a gente vê aqui que às vezes as informações não ficam muito claras, porque fica vinculado a um órgão que vincula a um outro órgão, porque eles estão todos, em relação ao CEAS, interligados. Bom, o CEAS é um pré-requisito para requerer a isenção da cota patronal devida ao INSS, caso se cumpra cumulativamente outros requisitos previstos na legislação específica. Todo tipo de benefício que a gente verifica aqui, ou vantagem de obtenção de isenção, elas são pleiteadas, tá? Então, quando a gente fala que obtém, você primeiro tem que pleitear e tem que cumprir uma série de requisitos. Não é muito simples, como vocês devem imaginar que o poder público nada é muito simples. Bom, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Sociais, o CEAS, ele tem alguns requisitos que você tem que estar destacado no estatuto. Vamos lá. Proteger a família, a infância, a maternidade, a adolescência e a velhice. Amparar crianças e adolescentes carentes. Promover ações de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência. Promover gratuitamente assistência educacional ou de saúde. Promover a integração ao mercado de trabalho e, finalmente, promover o atendimento e o assessoramento aos benefícios da Lei Orgânica de Assistência Social, que é o LOAS, que a gente destacou anteriormente, e defesa de garantia dos seus direitos. Bom, agora a gente está passando para uma próxima titulação, uma própria certificação que a gente chama de OS. Então, uma organização ela pode ser OS, ela pode ser OCIP, ela pode ser Utilidade Pública Federal, e a fundamentação legal da OS é com base na Lei 9.637 de 98, lembrando também do momento da criação da Lei do Voluntariado, que nós conversamos, o movimento que estava surgindo através da senhora Ruth Cardoso, à época, como ela estava atinada ao voluntariado na época, a criação de uma alteração nos aspectos do terceiro setor. Então, essa lei ela vai falar um pouquinho sobre a organização social naquela época, como que ela funcionaria de uma forma mais adequada para aquele momento político, né? A organização social é uma forma de qualificação das entidades para que possam absorver atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção, à preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde.
até então desempenhadas diretamente pelo poder público. Então a gente percebe que todas essas atividades que são colocadas pela lei, elas devem estar no estatuto. Então você só consegue registrar uma OS, por exemplo, se esses termos exatos estiverem escritos no estatuto. Assim como também os princípios da administração também têm que estar no estatuto. São diversos requisitos e às vezes até praxes que você tem que colocar para você obter um determinado título. Caso contrário, você não consegue. Bom, a obtenção da qualificação não é um direito ou opção das entidades, uma vez que elas apenas serão qualificadas como OS se forem aprovadas quanto aos critérios de conveniência e oportunidade pelo poder público. Então, é por isso que não existem muitas OS, por causa dessa grande dificuldade do poder público. A ausência de critérios objetivos para a aprovação e escolha das entidades a serem qualificadas, segundo alguns juristas, torna a lei inconstitucional. Então, essa diferenciação é que dá muita discussão em relação a essa lei. Então, por isso que muitas vezes você não vai realizar um estatuto, ou no meu caso, eu não vou elaborar um estatuto com o fim de uma OS, porque mesmo elaborando com o fim de OS, pode ser que você não consiga obtê-lo. Muitas vezes não é fácil, porque vai muito da vontade ou da necessidade do poder público. As vantagens que eu coloquei aqui é em relação à habilitação da entidade para celebrar o contrato de gestão com a administração pública, que é o termo de parceria que eu mencionei com vocês. Então, lembrando que essa lei é de 98, mais adiante nós vamos ter um marco legal e aí vai ficar mais clara a diferenciação. Facilitar a administração de recursos materiais, financeiros e humanos do poder público sem a burocracia das normas a ele inerentes. Só que, como é muito difícil de obter, também acaba não sendo viável. Bom, eu vou entrar agora no quarto e último título federal, que é o título de OCIP. É um título muito famoso, porque ele que representa a lei que o instituiu, representa o marco legal que tanto se fala, que tanto se discute. Então, eu vou dar a fundamentação em relação à lei de OCIP, e depois eu vou tratar do que constitui, o que ele significou para as organizações não governamentais. Bom, a fundamentação legal é da Lei 9.790 de 99 e o Decreto 3.100 de 99. É a qualificação outorgada pelo Ministério da Justiça às entidades que possuam como finalidade o desenvolvimento de uma das seguintes atividades. Então, aqui a gente tem uma alternativa, não é uma colocação para que todas as atividades, e sim uma forma alternativa de você colocar no próprio estatuto. Então, nós temos a promoção da assistência social e do voluntariado, promoção gratuita da saúde e da educação, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que essa lei trata, promoção da segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, promoção do voluntariado, promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza. Nós temos ainda a experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito. A promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos e por aí nesses aspectos de estudo e pesquisa e desenvolvimento de tecnologias alternativas. Eu coloquei de uma forma resumida porque tem alguns itens que eles vêm separado na lei. É importante frisar que a lei do OCIP ela é mais abrangente do que as outras qualificações, para obter as outras qualificações, e ela é mais moderna àquilo que vem se tornando o terceiro setor, a representatividade do terceiro setor. A atuação das organizações ela é mais moderna, as necessidades da atuação das organizações, e ela abre aqui um tema muito interessante, que é a promoção do desenvolvimento econômico e social, combate à pobreza, como havia falado, e experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos. Então, essas características da lei da OCIP torna ela diferenciada, torna ela muito mais viável para quem gostaria de abrir uma instituição, posso dizer assim, uma associação, com essa abrangência, e pode desenvolver e obter outras qualificações e outros certificados sem maiores problemas. Em relação ao OCIP, a gente tem aqui as principais vantagens.
é oferecer dedutibilidade do imposto de renda das pessoas jurídicas. Lembrando que toda dedutibilidade de imposto ou benefício fiscal de pessoa jurídica é sempre pelo lucro real. É sempre, quando você vai pleitear junto a uma empresa, a gente tem que lembrar que sempre é a empresa que trabalhe sobre o lucro real. Tá? Lucro presumido não abrange. Bom, possibilitar a remuneração de dirigentes sem a perda do benefício fiscal. Esse foi um ganho enorme para as organizações, no aspecto que elas conseguem se profissionalizar, elas conseguem se capacitar com profissionais que são especialistas, com profissionais que são... aqui nós tratamos da remuneração do dirigente, mas não necessariamente do dirigente. Ela pode remunerar de uma forma do mercado os outros profissionais que também atuam dentro dela. E eu acho que é importante mencionar essa remuneração dos dirigentes. Não significa que vai ser distribuído lucros, mas sim que o dirigente vai ter o seu reconhecimento. Ele vai trabalhar, ele vai produzir e ele vai ter o reconhecimento do trabalho dele. Porque não significa que você trabalhe numa organização que você não deva ter a mesma respeitabilidade, o mesmo trabalho que você desempenha numa organização, numa empresa privada, vamos dizer assim. Então, e celebrar os termos de parceria com o poder público, como eu havia mencionado. Eu acho que seria até interessante a gente traçar aqui um pouquinho do marco legal e após a gente falar um pouco das experiências também de OCIP, aproveitando que a Silvia está aqui, ela pode dar muitas informações para nós em relação ao dia a dia das OCIPs, né, do trabalho que ela desenvolve lá. E eu tenho falado bastante aqui, frisei aqui em relação a essa lei de 99, que é a lei das OCIPs, porque é ela que é o marco legal do terceiro setor. Então, muitas vezes os advogados nem gostam de comentar com o marco legal, porque antes dele existiam outras regulamentações, mas foi realmente revolucionário em relação àquilo que a gente tinha antes como regramento para as organizações. Então, vamos lá, ela foi criada em 990, a lei é 9.790 de 99, é denominada Marco Legal. Ela foi criada graças ao empenho e à experiência acumulada pelo Conselho da Comunidade Solidária. Então, muita gente lembra aqui da participação no Conselho da Comunidade Solidária da professora Ruth Cardoso. Então, a Ruth Cardoso foi uma precursora dessa lei, ela participou, ela opinou, ela estava lá nos momentos que foram para a própria formação da lei. Então, ela foi uma grande precursora e ela é uma referência também em relação a isso. Possibilita a participação das organizações no planejamento de projetos de interesse público com exigências da prática de boa governança, a existência de normas de controle e prestação de contas e a possibilidade de realização de auditoria externa independente. Então, esses requisitos que foram colocados pelo poder público, eles são mais viáveis e eles são mais passíveis para que a organização possa alcançar. Então, a organização consegue a parceria com o poder público mediante a prática de boa governança. Aqui a gente está colocando a prestação de contas. Então, tudo isso é muito mais viável do que existia antes. Tá? Então, é por isso que a gente também trata ela como um marco legal. Eu acho que aqui a gente vai estar tratando um pouquinho mais, ou até especificando um pouquinho melhor aquilo que foi anteriormente, que é em relação à abrangência institucional, a ampliação da finalidade. O que eu quero ressaltar aqui é realmente a ampliação da finalidade de assistência social, educação e saúde para a promoção da cultura, da defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, da educação gratuita, da saúde gratuita, da segurança alimentar e nutricional, da defesa, preservação e conservação do meio ambiente e de outros valores universais. Então, por isso é que houve esse grande alvoroço em relação a essa lei, porque ela trouxe uma diferenciação do que a gente tinha antes em relação à legislação e regrou aquilo que pode ser feito e viabilizou as atitudes ou os trabalhos que são realmente realizados, os trabalhos que são evidenciados pelas pessoas que participam, os trabalhos concretos. Então, aquela organização que trabalha de uma forma transparente e íntegra consegue trabalhar com eficiência nessa lei e dentro do terceiro setor. Bom, o imposto de renda, como havia comentado,
Muitas organizações, elas não podem, nenhuma organização dessas qualificações pode remunerar dirigentes e por isso também há essa diferenciação. Se você remunera dirigente, você não tem isenção, não tem incentivo e a lei de OCIPs trouxe essa diferenciação. A possibilidade de receber como doação bens apreendidos pela Receita Federal e Polícia Federal e a possibilidade de receber recursos oriundos de pessoas jurídicas deduzindo do pagamento do imposto de renda, lembrando que sempre aquelas pessoas jurídicas de lucro real. E muitas vezes as grandes empresas são pelo lucro presumido. Então, às vezes, tem um conflito em relação a isso. É 6%, né? Só é o universo desse tipo de empresa, sim. 6%. E só pelo lucro real, né? 6% pelo lucro real. Então, eu acho que dá para entender um pouquinho melhor, e até abro para a doutora Tininha poder expor em relação às dúvidas, em relação não só aos OCIPs, mas em relação ao terceiro setor em si, porque a formação, a regulamentação, como você havia comentado comigo anteriormente, você teve que regulamentar a sua organização, ela teve que ter um estudo prévio, ela teve que ter um foco prévio para que pudesse virar a associação que é hoje. E ela só pode desempenhar as atividades que ela desempenha porque a finalidade dela está descrita no estatuto. Caso contrário, ela vai estar irregular. Né? Então, eu acho que se a gente puder abrir para algumas questões agora, acho que seria interessante até também para a doutora Silvia colocar alguns aspectos da OCIP que ela trabalha hoje, que ela desempenha um trabalho de diretora, as questões do dia a dia. Nós tínhamos feito algumas anotações, a Silvia inclusive fez, eu gostaria se ela quisesse fazer alguma pergunta sobre o caso. Sim. Ana, e as pessoas assim, qual é o momento que eu sei que eu opto pela organização social ou pela OCIP? Como eu vou chegar nesse caminho? Então, você vai... no momento que você vai fazer o estatuto, é que você vai ver isso. Porque eu vou fazer um estatuto para a OCIP ou eu vou fazer um estatuto para a OS. Então, eu vou verificar se aquele fim que vocês querem, eu vou primeiro, baseado de um estudo daquilo que vocês vêm realizando, o trabalho que vocês querem realizar, ou junto a quem vocês querem realizar, quem são os stakeholders, né, que a gente fala, que a gente vai realizar. Traduza, doutora, por favor. Ou aquelas pessoas que são o foco de atuação. Certo. Tudo isso é informado para o advogado vai dizer, olha, a melhor coisa para você é realmente montar uma OS ou montar uma OCIP. Então, essa diferenciação, o próprio profissional vai estar orientando cada caso. Né? Mas, a maioria das vezes, ou é a OCIP ou é a Utilidade Pública Federal. Tá? Então, no ato do estatuto, porque eu vou elaborar o estatuto de acordo com o título que você quer obter. Essa é a importância de um advogado na hora da gente formar o estatuto da associação. Sempre ter um advogado bem informado, ligado com a OAB, para que possa fazer honestamente o seu estatuto. Porque os nossos estatutos, nós passamos para todos, quem quiser conhecer, para ter ideia do que é um estatuto. Porque o nosso estatuto foi feito por advogados da OAB, então ele segue todas as regras da OAB. Então, eu acho importante que sempre tenha um advogado na associação. Olha o multidisciplinar. Vocês veem que até um advogado faz parte do multidisciplinar na hora de fazer uma associação. Então, é importante que esse advogado esteja ao lado de vocês e que conheçam as regras certas da OAB. Porque muitos advogados não sabem, cometem erros e na hora de atualizar a associação não conseguem receber os incentivos fiscais porque não está dentro do que manda as leis. Então, é importante. O terceiro setor é um assunto novo para muita gente, para muitas áreas e também para a advocacia. Então, nós temos na OAB Central uma comissão já há 3 anos. Então, essa comissão vem desempenhando o papel de difundir muitas informações. Gostaria até de colocar o site onde tem cartilhas, tá? Tem 2 cartilhas da OAB, onde todo mundo pode fazer o download. Inclusive, grande parte do material tem a bibliografia, tem a cartilha da OAB. O site é www.oabsp.org.br. Aí vocês vão linkar em comissões, comissão do terceiro setor, cartilhas. Então lá vão ter as 2 cartilhas que são de OS, OCIP, e a segunda cartilha que é o terceiro setor, onde vai estar explanando mais ou menos aquilo que eu coloquei para vocês agora. E a importância do advogado entender sobre o terceiro setor é muito grande. Então, por exemplo, eu tive o caso de uma colega que falou, uma advogada que falou para mim, olha, eu tenho a necessidade de fazer alteração
na minha fundação, só que a fundação, muitas vezes, ela é imutável. Com certeza. O objeto da fundação ele é imutável. Então, o advogado, a advogada ia fornecer ao seu cliente a informação de que ela poderia mudar. Então, muitas vezes é importante você conhecer. O terceiro setor é uma área restrita, muito específica. É importante que você saiba e teste até os conhecimentos do próprio advogado ou da própria pessoa que está te auxiliando. Muitas vezes também o contador. Tá? O papel do contador aqui é primordial, principalmente em relação aos incentivos fiscais. Olha o multidisciplinar. Exatamente. Nós, advogados, a gente tem que viver numa função multidisciplinar. Né? Eu preciso entender um pouco da realidade do projeto, da assistente social que está montando o projeto, para poder também formular o estatuto. E eles têm que entender o que está no estatuto para poder buscar o patrocínio. Essa é a importância de vocês terem essas aulas. As nossas aulas, seguindo do terceiro setor, é exatamente para isso, qualificar a sua entidade para que ela tenha uma boa formação. Não adianta depois de muitos anos, está tudo errado. Então, por que começarmos errado? Então, nós estamos aqui para que vocês comecem certos. E pedimos muito aos médicos, ajudem ao voluntariado, ajudem, porque é importante o voluntariado estar ao lado dos médicos. Uma associação bem formada muito ajuda na colaboração da pediatria, muito ajuda na colaboração dos idosos, muito ajuda em todas as áreas da medicina também. Porque nós temos voluntariados para plantas, voluntariado para os animais, voluntariado nas escolas, voluntariados para as artes. Então, se esse voluntariado, se essas associações forem bem formadas, tiverem uma consciência do que estão fazendo, evidentemente terá muito mais fácil o trabalho. É importante frisar que, em relação ao voluntariado, as pessoas, as organizações que possuem voluntários, elas têm uma segurança jurídica também, que nós temos um instrumento, um contrato que se chama termo de voluntário, onde existem as colocações de não há vínculos empregatícios, as regulamentações do trabalho de voluntariado, como ele deve desempenhar, as regras. Então, não existe um temor em relação a qualquer implicação legal ou de cunho trabalhista, previdenciário. Então, a pessoa que trabalha como voluntário, ela tem que ter em mente uma consciência diferenciada de uma pessoa que trabalha empregado, uma pessoa que trabalha como prestador de serviço. Então, por isso que também é o foco de você ter essa segurança jurídica do termo. Então, empresas que queiram, como foi sugerido, ter uma pessoa do RH que seja um voluntário também dentro da empresa, tem essa segurança. Então, ela não vai estar desempenhando duas atividades, ela tem o termo de trabalho e ela também tem o termo de parceria. Então, eu acho que é importante frisar essa conscientização também das empresas. Acho que é mais ou menos isso. Uma coisa também que nós estamos conversando agora, com relação à qualidade de OCIP, um grande avanço que ela trouxe foi que a gente pode remunerar a diretoria, a dirigência da organização, sem que a gente perca os incentivos fiscais. Uma coisa que acontecia um pouco no passado, que a doutora Ana pode confirmar isso, é que você acabava tendo dirigentes na organização com outro tipo de registro. Na realidade, ele acabava recebendo essa remuneração, mas ele não vinha como dirigente. E a lei do OCIP trouxe isso. Você pode, sim, remunerar o seu dirigente, ele vai ter um salário. Mesmo porque, apesar de sermos organizações sem fins lucrativos, nós queremos os mesmos profissionais, nós temos também que ter os recursos para manter as nossas organizações, o mesmo que a empresa faz, porque ela tem uma meta, ela precisa de recursos para no final do mês pagar os seus empregados. As organizações sem fins lucrativos, apesar de ter seus voluntários, ela também tem aluguel para pagar, ela também tem material, tem uma série de coisas que a gente acaba tendo que cumprir. Então, a gente também compete por esse profissional qualificado, a gente também quer os mesmos talentos. E na realidade, essa dirigência com essa lei da OCIP, ela ficou de uma maneira muito tranquila. Eu só peço muito atenção para que vocês sejam claros. Todo voluntário que chegar na sua associação, que ele tenha consciência do que está acontecendo.
Porque nós já tivemos voluntários que nos procuravam, que faziam o mesmo trabalho numa associação, onde uma pessoa era remunerada em R$ 4.000 e o voluntário trabalhava ali gratuitamente. Então, voluntário, você tem que saber aonde você está trabalhando para não ter esse recuo. Se você quer realmente trabalhar no MOCIP, você tem que saber quem ganha e quem não ganha. Isso deve ser aberto a todos. Não pode existir coisas escondidas. Não, eu vou ganhar, mas eu não vou falar que eu estou ganhando. Não, todo mundo tem que saber. Eu ganho, você não ganha, o outro ganha. Depende, cada um tem a sua deliberação de ganhar ou não. Mas eu acho que isso deve ser aberto para que não haja mal entendimento entre os voluntários. Até porque que não faz constrangimento. Né? E a motivação é diferente, né? Quem está motivado a ser voluntário é diferente de quem está motivado a trabalhar e obter o seu ganho e pagar também as suas responsabilidades. É diferenciado, cada um tem uma motivação diferente. Não, mas é que aconteceu, sabe, doutora, associações aqui em São Paulo, onde eram OCIPs, e os voluntários não tinham noção do que era o MOCIP. Por isso que nós estamos trazendo o programa ao ar, para que todos saibam o que se trata de um MOCIP e o que é. Porque aí o voluntário ficava revoltado. Ele dizia, como? Eu faço o mesmo trabalho da psicóloga, sou pós-graduada, fiz curso no exterior, tenho tudo isso aí, faço o mesmo trabalho que ela, só que ela ganha R$ 4.000 e eu não ganho nada. Aí o voluntário se revolta. Então, nós precisamos ver quais os motivos que ela está ganhando, por que ela está ganhando. Então, eu não vou ser voluntária nessa associação, procuro outra associação, mas vocês têm que ter clareza, abertura. Quando o voluntário lhe procurar, abra as portas e explique. Nós somos o MOCIP, fulano tem seu ganho, você gostaria de ganhar ou gostaria de ser voluntário? Se ele for voluntário, não vai ganhar nada. É um voluntário capacitado, é diferente é um voluntário profissional, não é um profissional voluntário. O profissional voluntário é uma coisa, eu sou profissional e vou dar meu trabalho voluntário, é diferente. Agora, o profissional que faz o trabalho voluntário também tem a diferença. Agora, uma pessoa que trabalha no MOCIP e ganhe, ele é um profissional remunerado, ele não é um voluntário. Então, essa diferença vocês têm que abrir para o voluntário quando ele chega. Porque quando se tem essa abertura, não se causa constrangimento com o voluntário quando ele vem para ajudar, simplesmente. Então, eu acho que isso é importante clarear as ideias, né, doutor? E a colocação da Silvia Bertoncini, no sentido de que muitas vezes essa remuneração era voltada para uma outra atividade que o dirigente realizava, muitas vezes propiciava, então, por exemplo, um advogado que era dirigente, vamos dizer assim, ele realizava a atividade de advocacia para a própria organização e gerava muita confusão e gera muito conflito. Muitas vezes ele também nem tem tempo para poder desempenhar aquele papel e acaba não sendo uma coisa clara, transparente. Então, muitas vezes, antigamente, isso era realizado. Agora, com essa legislação, ficou mais fácil de você obter profissionais capacitados. Uma organização, ela pode fazer entrevista do profissional que ela quer, ela pode saber qual que é o perfil de profissional que ela quer. As organizações, hoje em dia, elas têm um planejamento estratégico de atividades, elas têm um planejamento estratégico de 1 ano, 2 anos, 3 anos, qual que é o objetivo delas. Assim como as organizações têm missão, têm que ter a sua visão e têm que estar galgando aquele objetivo. Então, para isso, elas têm que ter profissionais. Certo. Outra coisa que eu queria perguntar para a senhora, doutor, qual é o tempo para uma associação adquirir os seus títulos ou um MOCIP adquirir os seus títulos? A gente sabe que é diferente, uma OS. Como funciona isso? Então, doutor? por exemplo, tratando de fundação, quando uma fundação for obter um título, por exemplo, o CEAS, ela vai ter que comprovar, não é um título, é um certificado, desculpe. Ela vai ter que comprovar o exercício durante 3 anos daquele projeto. Certo. O MOCIP não. A OCIP, ela tem de uma forma muito mais rápida e muito mais imediatista. Então, a OCIP, pela própria formação dela, ela consegue pleitear, tendo projetos, obviamente, mas muito mais rápido. Ela não tem que comprovar para o poder público o exercício daquela atividade num tempo tão longo de 3 anos. Você tendo o projeto, você começando a desenvolver o projeto, você já, como OCIP, já pode pleitear. Certo. Tá, desde a sua formação. Então, é interessante vocês verem que é preciso de um projeto. Então, para ter um projeto, você não vai saber fazer um projeto sem ter uma pessoa capacitada para fazer o projeto. Então, tudo isso envolve uma série de problemas, uma série de pessoas que devem trabalhar na associação antes dessa associação ser fundada. Porque para você ser um MOCIP, se você não tiver um projeto pronto, você não vai conseguir ser um MOCIP. Não, você pode só formar a OCIP
dali para ali você desenvolve, mas a partir do momento da sua formação você já consegue E tem que saber obter. a direção, né, doutor? Então, por exemplo, o que eu digo em relação à formação é que você tem que fazer o estatuto nos termos da lei de OCIP. Você consegue registrá-la como OCIP. Mas é importante que você não faça uma organização sem um objetivo, Mas sem ela vai um foco. ser fiscalizada pelo LOAS, vai ser fiscalizada Pelo Ministério da Justiça, por exemplo. Mas se não estiver trabalhando dentro do Da foco... sua finalidade, você não obtém. Inclusive, Então, é revogado. É isso que a gente tem que esclarecer muito bem vocês. Não é, eu vou montar o MOCIP porque nós vamos todos serem remunerados, vamos montar o MOCIP. Não, nós temos que ter o foco, temos que ter os projetos. É muito importante saber fazer um projeto. Quem não souber fazer projetos, tem cursos para isso. Nós, inclusive, pleiteamos futuramente darmos um curso de projetos que é exatamente para as pessoas que estão lá fora, estão longe no Brasil, saibam como fazer um projeto. Essa é a nossa intenção, organizar tudo para vocês, para que vocês tenham sempre dentro da lei. Porque a importância de estar dentro da lei é muito fácil ser voluntário. Às vezes nós somos voluntários numa associação que não está dentro da lei e nós nos decepcionamos depois. É verdade. Então, essa importância está dentro da lei. Não façam nada que não esteja coerente com a lei, para que vocês não tenham mais tarde algumas tristezas, porque a associação é fechada, tem uma sindicância. Sim. Aí, isso tem fiscalização trabalhista. Exatamente, isso é muito desagradável. Então, a gente tem que alertar as pessoas que não se esqueçam. É importante, você quer ser voluntário? Peça o estatuto, leia o estatuto da onde você vai ser voluntário, para ver se você se enquadra dentro daqueles estatutos. Não depois que você está trabalhando, você vai se decepcionar. Não era isso que eu queria. É importante saber aonde você pisa. A senhora não acha? Eu acho que é fundamental. Inclusive, saber qual é o trabalho que você vai desempenhar, as características da organização, qual que é o objeto, a filosofia. Então, muitas vezes você está numa filosofia de trabalho que você não desempenha, que você não se agrada. Então, você como voluntário, você tem esse poder. Você tem o poder de escolha, o poder de opção. Né? Então, eu acho que é desse poder que a gente tem que colocar. Olha, eu vou me colocar nessa posição, eu vou trabalhar nessa organização. Tem que aproveitar que você está disponível, mas, ao mesmo tempo, você pode optar. Com certeza. Né? E mesmo porque o trabalho de voluntariado ele tem sido fundamental para essas organizações. Eu acho que não tem realmente como expressar isso financeiramente. Então, mas é importante que esse voluntário realmente conheça a missão. E quando se contrata um voluntário, ele tem obrigações também, ele tem horários para cumprir, ele tem uma série de coisas que a organização que está recebendo esse voluntário está esperando isso. O papel dele já foi falado aqui, é fundamental. E, claro, como isso é um trabalho de coração, ele tem que gostar muito da missão que a organização está fazendo, ele tem que saber onde que ela chegar, quais são os valores, sempre é colocado o que a organização espera de resultado daquele profissional, porque tem um bolo de gente atrás deles esperando realmente esse tipo de trabalho, o retorno. A gente fala muito na missão. Nós temos que ver a missão da associação e a visão. Porque às vezes ela tem uma visão que não vai conseguir fazer essa missão. Porque tem um monte de empecilhos, então precisa ter muito claro tudo isso. A missão não deve ser longa para nenhuma associação. Você deve fazer uma missão focada, com uma visão focada, para que as coisas sejam fáceis de serem conseguidas. Não adianta você fazer uma missão enorme. Isso é muito comum, as pessoas, eu tenho a missão disso. E não consegue. Então, vocês que estão formando uma associação, formando uma OCIP, cuidado. Façam uma pequena missão, mas que essa missão seja fácil de ser cumprida. Não adianta fazer uma missão enorme que depois você não consegue cumpri-la. Então, para cumprir, tem que ser focada, tem que ter uma visão rápida. Não adianta, eu vou fazer isso pensando para daqui 50 anos. Não adianta. Tem que ser uma visão simples e focada, para você conseguir cumprir a sua missão, que é muito importante. E todos aqueles que participam também conseguirem cumprir. Com certeza. Eu também gostaria de colocar à disposição um termo de parceria, que é esse termo, o termo de voluntariado, que é esse que eu coloquei para vocês, que é um instrumento jurídico, para quem quer ser voluntário, ele já fica até sabendo como é que funciona esse termo. Então eu deixo até à disposição da sua produção o arquivo. Dentro do nosso trabalho na UNACAM,
nós temos um clique que no nosso site tem vários cliques. E num deles tem a lei do voluntariado, tem tudo explicando, a gente explica como fazer tudo, o termo de voluntariado, porque é muito importante a nossa função de UNACAM passar para as pessoas, como nós temos capacitando voluntário, nós precisamos capacitá-los honestamente. Então, o nosso trabalho é feito dentro disso. E eu imagino que com esse programa nós vamos conseguir fazer com que as pessoas do Brasil inteiro consigam ter um trabalho honesto, focado, sem pensar que você vai ser voluntário para ganhar dinheiro. Não, você vai ser voluntário para ajudar alguém. O trabalho voluntário tem esse foco. Assim como também montar uma organização para ganhar dinheiro. Isso não existe, tá? Isso é irregular, isso realmente é penalizado. Então, isso não existe realmente, não dá nem como trabalhar dessa forma. Eu brinco muito com as pessoas, eu digo, se você quer ganhar dinheiro, monte uma igreja. Quando eu brinco na igreja, é porque realmente, inclusive quando eu dizia isso para voluntários que chegavam para a UNACAM, querendo ser remunerado. Porque vocês podem remunerar. Não, a UNACAM não remunera ninguém. Então, quando nós falávamos, se você quiser ser remunerado, monte uma igreja. Na brincadeira a gente falava isso, porque infelizmente é outro foco. Tem algumas instituições que não são sérias e tem outras, inclusive eu até trabalho em uma que é séria, transparente. Então, é bom também para o profissional como eu, sou um profissional de direito, eu saber com quais organizações eu trabalho. Porque a ética do meu trabalho vai estar envolvida nisso. Então, eu não vou trabalhar em empresas, organizações que realmente não estejam de acordo com a lei. Então, eu posso te dizer, é muito difícil, mas que existem exceções no caso de instituições religiosas, né? No caso de igreja. Certeza. Então, eu estou brincando, eu estou só dando uma brincadeira, pelo amor de Deus. Não, claro, também nem... Mas assim, é muito comum a gente ver. É muito comum e tem demais. A gente fala pelo que houve no e a gente jornal, vê muito. O que a gente vê. E a gente lê, né? A gente lê. Isso então, que está incomodando um pouquinho a gente. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Tanto o voluntário como o profissional, ele tem que ter essa preocupação. Seja numa igreja, seja numa OCIP, seja numa fundação. Se o patrimônio que a fundação obteve vai ser vinculado para aquele objeto. Tudo isso você tem que saber, você tem que ser coerente. Porque normalmente, sabe, doutora, as voluntárias são senhoras que têm em casa, já criaram seus filhos e têm um tempo disponível. Tem uma capacitação para aquele serviço, então vai fazer aquilo. Eu conheço muitas professoras de história hoje que fazem um trabalho de voluntário com artes. Sim. Então trabalham em museus e sabem que não vão ganhar nada, mas tem alguém ganhando atrás delas. Elas sabem disso. Então, ganhando por quê? Eles têm que contratar ônibus para ir buscar as crianças na escola, para levar no museu, onde vai estar o voluntário esperando para mostrar as obras de arte. Às vezes o voluntariado em câncer, ele precisa de dinheiro, porque quem tem grupo de apoio, leva essas senhoras de grupo de apoio para um passeio, leva essa senhora para uma fazenda, leva essa senhora para um museu, leva essa senhora a conhecer igrejas, museus, cinema, teatro. Quem vai pagar isso? Então, deve ter um dinheiro por trás, às vezes tem de pessoas ganhando para que possam pagar isso. Então, é normal. Só que vocês que estão fundando uma associação, sejam claros, abram a mão, mostrem seu trabalho para o voluntário, porque o voluntário vai de coração aberto. E outra coisa, nós tivemos uma proposta de trabalho em um hospital, como voluntários, só que o hospital exigia 20 horas semanais. Eu acho que isso é uma incoerência. Voluntário não é funcionário. Voluntário dando 4 horas mensais, doadas de corpo e alma, é melhor do que 4 horas semanais que ele vai lá só para dizer que foi, vai ficar fumando, vai ficar passeando, conversando. Então, vamos pensar muito bem o que nós queremos do nosso trabalho voluntário. Se são 4 horas mensais, se são 4 horas semanais, tem que ser dadas com todo amor, porque o voluntariado é um profissional, sim. E quando você está fazendo o seu trabalho, as outras pessoas estão sossegadas que esse trabalho é bem feito. Eu acho que só para finalizar, é importante mencionar em relação às organizações e os fins econômicos, é importante mencionar que há recursos e esses recursos não são distribuídos para os dirigentes, e sim são usados só para o fim. Então, essa é a grande diferenciação. O uso do recurso é para o fim da associação e não para dividir lucros entre seus funcionários. Eu gostaria de concluir com o texto que nós temos aí em relação à conclusão,
que eu coloquei para vocês também, para vocês terem essa peça-chave aí no PowerPoint de vocês, colocando um pouquinho daquilo que o terceiro setor representa, da seguinte maneira. O terceiro setor tem alcançado crescimento e reconhecimento pela lacuna social que preencheu, porém tão importante quanto conhecer sobre os aspectos jurídicos do terceiro setor é conscientizar sobre a importância da atuação de cada profissional e de cada voluntário, vou acrescentar aqui, e desta forma refletir sobre a contribuição de cada um de nós na melhoria social, desde pequenos atos diários até a participação em uma campanha de grande impacto social. Então é só para a gente poder ver qual que é o nosso papel, além de tudo isso, né? Acho que é importante frisar. Nós gostaríamos de agradecer a doutora Ana Carolina, a Silvia, e deixar claro que vocês não se esqueçam que nós estamos aqui, o código desta aula é 1787, não esqueçam de assinar a lista de presença, porque é importante a lista de presença para vocês receberem o certificado. Muito obrigado, até o próximo programa. Com as considerações, o seu abraço. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, até logo. Este foi um programa da Rede Brasileira de Combate ao Câncer. Uma ação permanente. Sociedade Brasileira de Cancerologia e Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.